Olá, sejam bem-vindos à nossa última live de março. Então, a gente teve aí um especial de março falando sobre Lifelong Learning. Então, essa é a última que nós programamos. Mas a boa notícia é que temos várias lives programadas lá na VRS Cursos, começando hoje, o nosso Festival da Confraria do Saber, para levar um pouco de leveza para você que está em casa, para você que está em isolamento social. Então, aqui no Vivi Rio Estela, essa é a última live do mês, mas lá no VRS Cursos a gente tem lives hoje sobre envelhecer nativa. A Luciana Correia vai falar sobre a questão dos idosos, de se transformar aí ao longo da jornada da vida. Eu falo amanhã sobre comunicação nesse ambiente de gestão de pessoas à distância. E na quinta-feira, sobre comunicação não violenta com a Patrícia Ansará, a gente vai falar sobre sentimentos, sobre necessidades, a gente vai fazer jogo do Grok, enfim. Então eu espero vocês lá no VRS Cursos. Se você me segue aqui, ainda não me segue lá, acompanha VRS Cursos. E aí, como prometido, então o nosso tema dessa live é sobre aprendizagem ao longo da vida. E eu vou fazer ela um pouquinho mais especial, um pouquinho mais extensa hoje, para poder encerrar e pontuar alguns elementos importantes para você entender cada vez mais e poder praticar o Lifelong Learning na sua vida. Bom, então para começar, eu prometi na live anterior que eu ia falar um pouco nessa sobre as boas práticas das universidades que já estão olhando para Lifelong Learning, para essa aprendizagem ao longo da vida. Então, sem dúvida, as universidades de fora, elas já têm uma tradição mais extensa sobre esse trabalho, porque já existe um maior consenso sobre essa ideia de longevidade, envelhecimento e aprendizagem. A gente ainda aqui no Brasil está começando a navegar por esse caminho, ainda está muito associado à longevidade, a exercício físico, à gestão financeira e ainda falta essa visão de aprendizagem. Quem vai muito para a linha da aprendizagem acaba indo muito para a parte dos artesanatos, da coisa mais manual, que tem seu super valor para a conexão mão-cérebro, mas muitas vezes não pensa num trabalho mais de repertório das pessoas mais velhas, de empoderar, uma palavra que está muito em evidência, mas de empoderá-los com conhecimento, que seja revisitar geopolítica, história, sociologia, ou então realmente instrumentalizá-los para serem realmente relevantes social e economicamente nesse mundo que a gente está vivendo, tá bom? Então, universidades que são grandes referências, como Stanford, como Kellogg, têm seus institutos de Lifelong Learning. Então, nos Estados Unidos e na Europa existe esse instituto, você vai encontrar muito como LLL, Lifelong Learning, e aí Institute, então eles fazem realmente uma divisão, e é muito para que os estudantes, os ex-alunos das universidades voltem ao campus, voltem para a instituição e encarem aquele lugar como um lugar de aprendizagem, como um lugar de resgate à sua própria individualidade, à sua própria trajetória. E não só ex-alunos, as pessoas da comunidade frequentam a faculdade para poder estudar, para poder participar de vários tipos de encontros. E o legal dessas universidades é que muitas delas têm os catálogos disponíveis para você baixar e olhar. Então eu bebo muito dessa fonte para fazer a curadoria dos cursos da VRS. E o interessante, especialmente, é que eles têm essa vertente muito de formatos menos tradicionais de sala de aula, sabe? Então tem piquenique para receber a primavera, tem essas aulas que são, como a gente tem, né, na VRS, a Confraria do Saber, ou Papo Cabeça com Cerveja, que era o nome que a gente usava antes. Então é trazer leveza para a aprendizagem, é fazer um ambiente mais informal e descontraído, para não ficar só na chave da aprendizagem formal, quer dizer, em sala de aula com um professor que vai lá e passa um conteúdo e as pessoas estão ali para receber. Até porque, se a gente for pensar em andragogia, que é o ensino de adultos, a pessoa que já tem mais de, 30, 40, 50, 60 anos, ela tem muita experiência, muita trajetória, e ela quer falar, ela quer trocar o que ela aprendeu, ela quer tirar as dúvidas, ela quer participar, então ela tende a ser um aluno muito mais participativo, que preza a interação e que preza a experiência, mais do que outros perfis de alunos. Então, sem dúvida nenhuma, são lugares que vão usar e vão se valer da interação, da experiência prévia, para criar formatos mais participativos, colaborativos e interativos. Então, de novo, é dessa fonte que eu bebo também.
No Brasil, existem sim universidades que já fazem algum trabalho voltado à maturidade. Algumas delas fazem um corte mesmo. Só pessoas acima de 50 ou de 60 anos podem participar das aulas. Outras não têm essa divisão, mas o que se vê muito na composição das turmas são pessoas que são acima de 60 anos. O curioso é que fora do Brasil a gente vê uma programação mais intensa ao longo de todo o ano e especialmente na época de férias, porque as pessoas vão frequentar o campus como um lugar de entretenimento, de lazer e de cultura. Aqui a gente não vê tanto isso, o que se vê na Unicamp, na PUC, na USP e outras faculdades da maturidade, eu sei que a Unip também tem, é uma programação que segue o calendário do aluno de graduação e de pós. Então tem a parada de férias, janeiro, vai começar fevereiro, março, para em julho e depois para em dezembro. Então, para as pessoas que já não estão trabalhando, ou não estão tão nativas assim, ou que ainda trabalham, mas têm um outro regime de trabalho, como as pessoas maduras, parece que não faz muito sentido seguir o calendário escolar, porque essas pessoas têm, entre aspas, elas teriam mais disponibilidade de tempo. Então, acho que ainda a gente pode amadurecer nesse sentido. Existem, sim, exemplos de faculdades, universidades aqui no Brasil que dão esse tipo de cursos ou tipos de formatos de aprendizagem para as pessoas maduras, mas ainda dá pra gente crescer mais nesse sentido. E aí, de novo, né, quando a gente fala em lifelong learning, eu mesma quando comecei a pesquisar, fui muito nessa chave da longevidade. E aí das pessoas maduras também, mas a gente percebe que fora do Brasil é muito comum não ter essa conexão direta. Existe um incentivo sim às pessoas mais velhas a voltarem a estudar e a se manterem mentalmente ativas, cognitivamente ativas, mas não existe corte de idade. Então acho que vale a gente refletir aí como poder ofertar lifelong learning nas universidades sem esse corte etário, porque todo mundo, na verdade, é um eterno aprendiz, precisa realmente integrar os conhecimentos à sua vida. Então, acho que essa é uma reflexão que fica aí quando a gente pensa em ações de universidades para fomentar lifelong learning. E aí, claro que eu venho, né, quem me conhece sabe que eu venho de uma trajetória de área acadêmica. Então, quando eu estava na universidade, faz só 2 anos que eu praticamente não piso na Unicamp, por exemplo, mas eu fiquei durante mais de 10 anos, né, 12 anos mais ou menos na universidade, desde que eu entrei na graduação até terminar o doutorado e voltar para fazer pesquisa e dar aula de extensão. E você vê pouca gente que vê a universidade como um lugar aberto para aprendizagem. Tem algumas poucas pessoas que sabem que podem ir lá, podem ser ouvintes, alunos ouvintes, e que elas podem, enfim, frequentar aquele espaço. É uma universidade pública e, portanto, no caso da Unicamp, da USP, enfim, portanto, elas estão de portas abertas para que as pessoas possam ir lá e aprender. Então, acho que vale essa reflexão. Eu soube recentemente que a Unicamp, por exemplo, tem essa divisão aí da universidade, e eles colocaram universidade, a UES mesmo, né, e o idade em caixa alta para destacar que é a idade. E aí, olhando a programação, ainda achei muito essa questão, assim, de artesanato, de culinária, de coisas que são dadas como conhecimentos e interesses das pessoas mais velhas, mas poderia ter uma diversidade maior de oferta. Não estou fazendo uma crítica, mas só apontando que a gente tem muitos caminhos aí para fornecer lifelong learning, pensando em lugares institucionalizados, que já tem os aparatos físicos para poder receber as pessoas, que tem essa movimentação do campus. E o que eu acho muito legal falar sobre a universidade é porque lá foi onde eu aprendi a ser mais autônoma na aprendizagem. A gente sai da escola que tá tudo ali certinho, rotina, tudo certo, disciplinas, horário, não tem muito como mexer. A única folga que a gente tem é na hora de ir embora e na hora do intervalo. Então, na universidade, eu aprendi a navegar pelos institutos, a entender que tem algumas disciplinas que são dadas em um lugar e não são dadas em outros. E eu podia, não sendo de instituto, ir lá fazer a disciplina. Então, acho que esse é um grande aprendizado que eu tive na universidade, de ser mais autodirigida, mais autônoma, para poder navegar em diferentes lugares, trazer para frente algumas disciplinas que me interessavam, eu não podia ou não queria esperar até a data que podia fazer. Então, esse é um aprendizado. Eu sei que nem toda faculdade pode fazer isso, nem toda universidade também deixa fazer isso, mas na Unicamp eu senti essa liberdade e fui aprendendo a lidar com ela.
E acho que a gente tá nesse momento, né? Todo mundo enclausurado, isolado socialmente. Como é que a gente lida, então, com uma certa liberdade para fazer o que quiser, porque não tem um chefe por perto, e ao mesmo tempo um excesso de oferta? Como é que a gente vai calibrando tudo isso? A gente sempre teve tudo muito organizado, né? Outro dia até tava vendo uma mãe que postou meio assim, a regra da casa, a rotina da casa com as crianças. E aí eu falei, puxa vida, né? Essa rotina tá quase tão rígida quanto da escola. Então podia ser um pouco mais leve, podia deixar a criança escolher o que ela quer fazer também em certos momentos, ou ela compor junto com você essa rotina, não ficar tão, né, fechada essa rotina assim, porque isso tem a ver com o aprendizado ao longo da vida. A gente aprender que a gente também pode ser autônomo. Aliás, a gente é autônomo para poder escolher aquilo que a gente quer aprender, como a gente quer aprender. Então acho que essa é uma reflexão pra gente fazer. Bom, então essa primeira parte da live era mais para falar sobre essas iniciativas, então, das universidades fora e também as do Brasil, que já fomentam lifelong learning. Aqui não se usa muito esse termo, se usa mais o mature, maduro, 50 mais, 60 mais, longevidade, assim por diante, tá? Bom, vocês que estão chegando aí podem perguntar coisas, enfim, discutir. Uma coisa que eu aprendi, interessante, a gente vai aprendendo milhares de recursos com essa coisa da tecnologia, né? Se você dá uma olhadinha aí na sua tela do Instagram, você tem aqui, ó, um ponto de interrogação, que agora ensinei pra minha filha o que é, e ela fica apaixonada pra falar e não consegue falar a palavra certinha. Então aqui, esse ponto de interrogação, vocês podem também fazer a pergunta pra mim, tá? Ou mandar, enfim, o que vocês querem discutir sobre essa ideia de lifelong learning. Então, a primeira coisa era isso. A segunda coisa que eu queria falar pra vocês vamos tentar fazer, assim, duas analogias da aprendizagem ao longo da vida. Uma é com exercício físico. Eu já tenho visto, assim, professores de academia, personal trainer, pessoas que dão aula de pilates, a minha professora Ju também tem feito isso, mandado vídeos pra gente poder se exercitar fisicamente, mesmo estando dentro de casa, para fazer em lugares pequenos e tal. Então, muita gente já sentiu, depois da primeira semana de isolamento, que precisa estar mais ativo, precisa gastar energia fisicamente. E aí eu te pergunto, quanto tempo você gastou para aprender? É claro que a gente aprende muito informalmente, nós estamos aprendendo demais, assim, nesses últimos tempos. São as novas tecnologias que a gente tem que lidar, dada a distância. Ontem a gente fez um almoço de família com o Zoom, coisa que a gente nunca tinha feito. Então, nossos pais aprendendo a mexer nessa ferramenta também. Então, tem um aprendizado informal muito grande. A gente está nesse momento da aprendizagem informal. Mas também tenta separar algum momento, que sejam 15 minutos, que seja, enfim, o tempo que der. Porque eu sei que está faltando tempo às vezes. Um tempo que der para você poder aprender. E aprender no sentido de ou refletir o que você aprendeu nesse 1 dia, 2 dias, 1 semana, depende do período que você consegue fazer. Também pode ser se dedicar a fazer pelo menos uma aula de um curso online. Eu ontem, enfim, consegui parar para olhar na Casa do Saber tudo que eu queria fazer de aula, escolhi um curso e aí falei, não, eu vou assistir uma aula por dia, que são 10 minutos, então eu consigo 10 minutos assistir. E aí vou deitar, vou pensar sobre aquilo que eu assisti. Então tenta fazer assim essas doses pequenas, porque se a gente também acha assim, vou ter que parar 2 horas para poder estudar, não vai dar tempo. Que é a coisa do exercício. Não vou conseguir ficar 1 hora praticando exercício dentro de casa. Mas quem sabe 10 minutinhos me ajudem no começo do dia, depois do almoço ou no final da tarde, para poder manter um pouco a qualidade de vida física, falando de analogia com exercício físico, mas também mental, de aprendizado, dado que a gente está vendo eu falo que é quase um tsunami de conteúdos, então de fato procura aproveitar esse momento para aprender formalmente, informalmente também, mas pelo menos para refletir, o que eu já aprendi, o que eu fiz novo. Uma pergunta que eu faço muito nos vídeos, nas aulas, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Tá todo mundo fazendo muita coisa pela primeira vez. Então, tenta pensar, assim, o que você já fez de diferente e que te trouxe, né, um aprendizado. Essa é uma analogia. A segunda analogia que eu queria fazer com você, que é essa conexão de uma coisa do dia a dia com aquilo que eu quero realmente falar pra você, é sobre níveis de leitura. Então, se a gente for pensar, assim, que eu posso ler um livro passando os olhos pelas letras e pelas frases, e, beleza, página 1, 2, 3, cheguei na página 100, ok, já passei os olhos. Esse é um primeiro nível de leitura, que é de decodificação das palavras.
Agora, sem dúvida, a gente aprende mais quando a gente faz outros níveis de leitura, que tem a ver com integrar o que eu tô lendo com a minha experiência, com aquilo que eu já li, fazer relações entre aquilo que eu já li previamente, aquele texto, para depois fazer algum tipo de, enfim, derivar alguma coisa para o meu dia a dia, que ação eu vou fazer a partir daquilo que eu tô lendo. Então, existem níveis de leitura que a gente precisa se atentar para poder aprender com a leitura. Então, cuidado, eu tô vendo assim, muita gente mandando vários PDFs de livros, e eu recebo toda hora milhares de livros. Eu falo, meu Deus do céu, eu tô invadida de livros agora. Mas muitos dos livros que eu já li, eu mesma já li em outros momentos, eu li mais pra... deixa eu ver o que tem de interessante aqui. Tem uns que eu até faço leitura dinâmica, tipo, dou uma olhada aqui, vejo o índice e tal, vou naquela parte que eu preciso e beleza. Mas tem muitos livros que eu prefiro fazer essa leitura mais em várias camadas, que significa, seja rabiscar o livro, seja escrever coisas na lateral, fazer algum tipo de mapa mental, ou então fazer um fichamento de texto, que parece uma coisa meio universitária, mas que ajuda bastante quando a gente escreve, se apropria das palavras, das ideias, faz as conexões com outros textos, com outros livros. Então, é trabalhoso muitas vezes a gente ler e também é trabalhoso a gente aprender. Achar que eu vou fazer um curso online e que isso vai me garantir mudança na prática, pode não ser assim. Pode ser que sim, pode. Tem coisas que eu já aprendi em cursos online, assim, coisa que eu peguei e já usei para o meu dia a dia e que foi uma coisa bem rápida. Mas tem coisas que levam tempo, depende muito da competência que você quer desenvolver, depende de muitos fatores, que aí acho que vale a pena vocês se atentarem e não ficar também nesse imediatismo da aprendizagem, nessa rapidez da aprendizagem. E, portanto, cuidado então com uma visão muito utilitarista da aprendizagem. Quer dizer, eu leio isso para aprender aquilo, eu leio isso para fazer tal coisa, eu faço esse curso para mudar tal coisa. É óbvio que a aprendizagem tem a ver com a integração com o ser estar no mundo, com a forma como eu ajo, os resultados que eu quero obter de alguma coisa. Mas também tem a ver com o repertório, também tem a ver com eu transitar em diferentes contextos, diferentes saberes, para poder integrar, para poder conectar, para fazer a ligação dos pontos, como disse o Jobs em um dos discursos dele. Então eu tenho vários pontos que são os saberes, outra analogia aí, né? Vários pontos que são vários saberes. Como é que eu junto esses pontos para que eles façam sentido? E aí nesse ponto, falando de ponto, eu queria comentar com vocês. Eu compartilhei, logo mais vai sair agora no IGTV, o vídeo que eu explico sobre esse desenho que eu fiz ontem. Eu postei, aliás, sábado, né? Eu postei esse desenho que eu fiz aqui sobre uma competência que eu quero desenvolver, se tudo der certo, aqui nessa temporada de isolamento social. Então, que eu tô chamando de confinamento, tô quase meio BBB, assim. Então, eu coloquei aqui no centro qual é a competência, aí fiz até uma legenda para depois eu lembrar também, né? Então, esse aqui no centro tem a ver com Lifelong Learning, mas é uma coisa específica do Lifelong Learning. Aí, em verde, aquilo que eu acho que eu já sei, já desenvolvi, eu posso ficar atenta, posso trabalhar mais, até por isso tem esses azulzinhos que são formas que eu posso ainda aperfeiçoar. Mas o meu ponto de atenção foi aqui no laranja, o que eu ainda posso desenvolver e como, em azul, eu posso desenvolver. Então, veja que esse aqui é um tipo de aprendizado que eu tô pensando em, de fato, usar, reverter para a minha prática do dia a dia, para o meu negócio, para a coisa que eu faço em termos de lifelong learning, o que eu falo sobre o tema. Mas nem tudo que eu vou fazer aqui eu vou usar. Muitas coisas estão no meu repertório, vão ficar comigo, mas não vão ser utilizadas de forma concreta. Então, acho que esse é o ponto, assim, não achar que a aprendizagem é utilitarista, ela também tem a ver com repertório, ela também tem a ver com coisas que a gente, às vezes, tem acesso, consome aquele conteúdo, não imagina para que serve aquilo, de repente, lá, não sei quanto tempo depois, você conecta o ponto para aquilo que você acabou de ler, ou fazer, ou precisa desenvolver. E aí, por isso, nessa outra parte aqui, pensando sobre essa live hoje, eu fiz esse desenho, ele não tá de canetinha, tá de caneta verde normal, uma caneta esferográfica verde, eu falei das canetinhas no vídeo. Aqui eu coloquei um coração para dizer assim, quais são os temas que, os meus temas do coração, os temas que me tocam, os temas que me movem a aprender alguma coisa.
Então, aqui tá muito essa ideia não utilitarista. Vão ser coisas que eu vou ler porque eu quero, no meu tempo livre, essa ideia eu vou realmente fazer alguma coisa, seja um curso, uma conversa, um lab, enfim. Mas não tem exatamente essa ligação utilitarista. Então tem aqui desde empatia, comunicação não violenta, lifelong learning, que eu pesquiso mais formalmente, até, por exemplo, as séries que eu tanto amo. E aí séries, tem certos tipos de séries que eu amo, certos tipos que eu não amo. Geopolítica, adoro saber sobre geopolítica, tenho menos tempo do que eu gostaria para saber sobre isso, ler sobre isso, mas tá aqui um tema no meu coração. A linguística, que eu tô tentando retomar cada vez mais os estudos sobre linguagem, porque eu fiquei 12 anos estudando sobre isso, e aí me pego muitas vezes precisando voltar a conceitos da linguagem para não ficar, às vezes, muito, né, na superficialidade da comunicação. Então, acho que vale a gente pensar assim também, sabe? Fazer um desenho do tipo, quais são os temas do meu coração. E claro, não vou conseguir dar conta de tudo, não é pra agora, não é pra já. Mas eu saber que isso são coisas que eu gosto de dedicar o meu tempo para poder aprender, tá? Então, vale você pensar nessa visão menos utilitarista e lembrar que a aprendizagem é feita em camadas. A gente não tem que, assim, eu já vou fazer o curso, já vou conseguir aplicar. Poucas coisas ou certas coisas mais imediatistas eu consigo, mas tem coisas que vão demandar tempo, reflexão, maturação, conexão, ligação de pontos, que não são simplesmente ler uma coisa e colocar em prática, tá? E de repente eu coloco em prática na hora e depois esqueço porque não tá no meu dia a dia. Bom, e aí para poder caminhando pro fim, tem algumas outras coisas que eu coloquei aqui pra gente conversar, né? Quando eu fiz esse desenho também eu pensei muito sobre as metas de aprendizagem, indicadores de aprendizagem, e me lembrei de uma coisa que eu ouvi num podcast. Esse podcast eu ouvi 3 vezes. É um podcast do Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna, que fala de aprendizagem, e nesse episódio ele falou que eu aprendo ouvindo. E porque eu sempre falei, não aprendo nada ouvindo, e aí vi que isso não procedia, eu tenho aprendido muito ouvindo também. E aí, ouvindo várias vezes esse podcast, uma coisa me chamou muita atenção desde a primeira vez, que foi o seguinte: a aprendizagem, ela acontece quase de forma invisível. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque a pessoa que tá falando no podcast, ela fala sobre uma criança aprender a ler. Você fica lá trabalhando várias coisas com a criança e tal, até que um dia ela lê. Você fala, nossa, ela leu. Então, ela diz assim, como tem essa invisibilidade, e isso me deu um certo desconforto no sentido de como é que eu, que promovo a aprendizagem de alguma forma, posso tangibilizar mais. Então, essa é uma questão que tá aqui em mim, mas eu queria dividir com você, então. Porque às vezes a gente fica fazendo esse monte de acessos a conteúdos e tal, e se a gente não parar para refletir também como é que eu posso conectar esses pontos e usar esses pontos de alguma forma, às vezes, invisivelmente ou de repente eu consegui colocar aquilo em prática. Ou aquilo fica, né, reservado, encostado num cantinho lá no meu cérebro que eu não sei onde tá, eu não consigo acessar. Então isso é interessante da gente pensar assim, criar alguns indicadores de aprendizagem, quer dizer, como é que eu sei que eu aprendi aquilo, como é que eu sei que eu apliquei aquilo que eu precisava aplicar, pensando na visão utilitarista, e tentar lembrar em que momento você acha que mudou, em que momento você acha que conseguiu lidar de forma empática com conflitos, por exemplo. Ou como é que você conseguiu ser mais produtivo, qual que foi o momento, assim, né, que você nota que isso realmente começou a funcionar, começou a ser mais efetivo. Bom, e aí, pensando nesses indicadores, eu queria te dar uma dica de um podcast, é uma série de podcasts, na verdade, do Resumo Cast. Eles fizeram uma série bárbara, eu achei, que foi sobre aprendizagem, então foram 4 episódios, cada um sobre um livro diferente. E o primeiro deles foi sobre o livro Ultra Learning, que aí tem várias técnicas de você aprender rapidamente. Mais do que eu aprender rapidamente, eu queria te dar um conselho, assim, quando você ouvir esse podcast, e ir atrás do livro também. Tenta perceber como ele está muito preocupado em criar indicadores de aprendizagem. E aí, lá no Resumo Cast, tem um grupo no Telegram, e tem um rapaz lá que ele falou, nossa, eu criei uns indicadores para poder saber se eu aprendi. E ele ficou muito legal. E eu falei, nossa, eu nunca fiz um negócio desse. Eu já fiz, na verdade, num Trello. Assim, então isso aqui, agora eu consegui fazer, então beleza, consigo ter o indicador de que eu aprendi.
Mas ele fez de um jeito tão bacana que eu fiquei pensando agora como é que eu posso me inspirar, como é que eu posso aprender com esse colega do Telegram para poder mensurar aquilo que é mensurável, porque tem coisas que são meio que invisíveis na aprendizagem. Acontece, a gente nem sabe como é que aconteceu. Então, acho que é uma dica legal você acessar lá o podcast que chama Resumo Cast, são resumos de livros de meia hora. Essa série especial foi sobre aprendizagem. Tem até um livro sobre esses vários níveis de leitura. Então, é uma coisa que a linguística se interessa muito. É um livro bacana que eles também fizeram um resumo. E, obviamente, convido vocês a acessarem as lives que nós fizemos aqui ao longo desse mês de março. Então, foi toda segunda-feira. Cada segunda-feira eu falei de um aspecto sobre aprendizagem ao longo da vida. Então, hoje estou tentando, assim, fazer um apanhado geral e também trazer coisas que eu prometi trazer ao longo aí dessas várias temporadas que a gente teve aí de conversa. Bom, acompanha também aqui no perfil da Vivi Rio Estela, porque eu vou falar mais de aprendizagem. Eu fiz hoje minha programação de posts, então vou falar um pouquinho mais sobre esse tema. Até porque eu tenho visto muita gente falar assim, eu tô cheio de informação, cheio de conteúdo, não sei nem por onde começar. E tô nessa também. Oi, Maurício, tudo bem? Não falei pra ninguém, né? Fiquei aqui animadíssima falando várias coisas. Então já vi aqui que a Raquel chegou aqui também, a Emiliano, o Felipe... Enfim, não sei se vocês ainda estão por aqui, mas obrigada por estarem por aqui também, fazendo companhia nessas lives todas. E no fim, o meu grande convite com essas lives foi para que a gente pensasse em aprendizagem ao longo da vida, ou lifelong learning, para além de um modismo, para além de uma ideia de consumo de conteúdo, para além de uma ideia utilitarista da aprendizagem, e sim poder trazer reflexões para vocês de como é que vocês aprendem, por que é que vocês aprendem, não pensar só em conteúdos, mas pensar em habilidades, em competências, em atitudes, que são o que a gente chama muito de chá, competência, habilidade e atitude. Pensar que é uma longa jornada, não precisa ser rápido, você pode criar planos de aprendizagem, você pode sim ter indicadores de aprendizagem, mas tem coisas que são intangíveis, essa é a beleza da aprendizagem. E, de verdade, assim, entender que nós vamos aprender ao longo da vida sempre. Então, quer você ache que, não vou aprender mais porque eu já fiz curso, já fiz pós, já fiz MBA. A gente aprende, sim, de maneira não formal, de maneira informal, além do formal. Então, em conversas, em webinars, em lives, em conteúdos, em livros, em cursos, em palestras, eventos, enfim. Então, a gente aprende, basta a gente estar com esse olhar mais atento sobre a aprendizagem e, claro, tentando ter mais foco naquilo que você realmente quer aprender. Senão fica assim, um monte de coisas super interessantes. Eu mesma senti isso já quando saí de alguns eventos. Adorei várias coisas, anotei várias coisas e nunca volto para aquilo. Então, cada vez mais a gente pensar assim, eu vou para esse evento com tal objetivo, quero aprender tal aspecto, e aí ter esse olhar um pouco mais focado. No mundo de tanta informação, quanto mais a gente tiver foco, tiver um olhar estratégico, melhor para a gente também fazer essa jornada de aprendizagem ser mais rica, mais produtiva, e obviamente que você vai conseguir aproveitar mais esses eventos que a gente vai muito, né? Então por que eu vou a esse evento? Por que eu quero ver essa palestra? Qual que é a finalidade? É só pelo showman que tá lá no palco? Ou é porque tem alguma coisa legal para eu levar lá pro meu dia a dia, para conectar um ponto no outro e fazer diferença? Então esse é o grande recado que eu quero deixar para vocês. Cada vez mais a gente vai aprender mais e lembra, olha o que a gente está aprendendo com tudo que a gente está vivendo agora nesse isolamento social. Então, assim, a prova mais latente de que a gente aprende de maneira informal e de que a gente pode, sim, ser criativo, colaborativo, usar a comunicação de uma outra forma, romper barreiras internas e externas em relação a tipos de interação. Eu sempre falo que eu adoro os cursos online, presenciais, mas estou, obviamente, fazendo cada vez mais. Já fazia alguns cursos online, mas agora estou fazendo cada vez mais e vendo que não é uma questão da tecnologia, como a gente usa a tecnologia, como a gente se vale dela, e sem dúvida nenhuma o conceito de lifelong learning muito na minha cabeça me ajuda também a pensar em soluções mais interativas, mesmo que a gente tenha uma tecnologia que parece que distancia, mas ao mesmo tempo aproxima. Então, para encerrar, eu queria saber se tem alguém que queira fazer algum comentário, que tem algum ponto aí para colocar. Então, a Mariana entrou, Carol também, Adriana, tem várias pessoas que entraram agora.
E aí lembra que essa live vai ficar disponível aqui no Vivi Rio Estela durante 24 horas. Depois eu subo lá no YouTube para você poder acessar, para poder ver esse conteúdo com calma, 1, 2, quantas vezes você quiser, compartilhar também. E hoje à noite a gente começa a nossa série de lives, a Confraria do Saber, da VRS Cursos. Entra lá no perfil, acompanha, sempre às 20 horas. Essa semana, até o dia 1º de abril a gente tem, exceto fim de semana, que, pelo amor de Deus, né, gente, fim de semana, ainda, pelo menos. Então, às 20 horas, pega um vinho, um café, uma água, o que você quiser beber e vem bater um papo com a gente sobre temas diferentes. Não vou falar de Lifelong Learning lá, mas tem tudo a ver com Lifelong Learning, a confraria em si, a ideia em si e como a gente vai conduzir a conversa por lá, tá bom? É isso, gente. Fabi e Rê acabaram de entrar, vai ficar disponível aqui. Quero agradecer imensamente a presença, a atenção de vocês. E a gente se encontra, então, lá na VRS depois, ou no YouTube, se você quiser assistir essa live depois por lá, tá bom? Um beijo e sejam aprendizes da vida inteira.